mais uma aula de revisão. Hoje, revisão de ciências. Na aula de revisão de ciências, nós vamos relembrar os conteúdos que nós vimos durante o terceiro bimestre. Que conteúdos foram esses? As plantas, fotossíntese, respiração e transpiração das plantas e a relação das plantas com o meio ambiente. Ou seja, nós vamos relembrar isso de forma prática, tá? Lembrando que cada ponto desse tem uma aula em específico aqui no nosso canal e que nós vamos relembrar de forma prática para que na hora da prova você consiga garantir aquele 10. Eu espero que você esteja bem, continue se cuidando e espero que já tenha preparado o seu cantinho de estudo. Preparados para mais uma aula? Vamos lá. As plantas. Nós sabemos que as plantas elas também são bastante diversificadas, assim como os animais, os seres vivos, as plantas fazem parte dos seres vivos, elas são bastante diversificadas. Formas, tamanhos, cores, locais onde vivem. Há aquelas plantas que não possuem flores, frutos e nem sementes, como por exemplo as samambaias e os musgos, né? Outras já possuem flores, sementes e frutos, então elas são bastante diversificadas. E também por serem consideradas seres vivos, elas possuem necessidades essenciais para que se mantenham vivas, como por exemplo um solo, água e sais minerais, nutrientes, não é? Luz e calor do sol. Então são coisas essenciais para que a planta ela se mantenha de pé, para que ela se mantenha viva, para que a planta ela possa nascer, crescer, reproduzir e morrer. Diferente de outros animais, de outros seres vivos, as plantas elas são capazes de produzir o seu próprio alimento e por isso elas são chamadas de autótrofos. Esse processo de nutrição e de criação aí do seu próprio alimento é chamado de fotossíntese, tá? Então a planta, nesse processo de fotossíntese, ela produz o seu próprio alimento. Além dos vegetais, as algas e algumas bactérias também são capazes de realizar a fotossíntese. A produção do alimento acontece por onde? Acontece pela folha da planta, que possui uma substância chamada de clorofila. Ela é responsável por absorver a energia solar necessária para a fotossíntese. Então, a clorofila presente na folha da planta absorve a energia solar responsável pelo processo de fotossíntese. A clorofila também é a responsável por dar aí a coloração da planta, ou seja, manter ela verdinha. Ainda são encontradas também nas plantas umas pequenas estruturas que se fecham e abrem, permitindo aí a entrada e a saída de gases. Essas estruturas são chamadas de estômatos, ou seja, é como se elas se fechassem e abrissem, permitindo a entrada e saída de gases. Essa entrada e saída de gás carbônico, por exemplo, gás carbônico, gás oxigênio e água é responsável aí para que a planta ela possa ficar vivinha. Então, fatores que a gente já falou até aqui. As plantas elas são autótrofas. O que é isso? Elas reproduzem o próprio alimento. As plantas fazem isso através da fotossíntese. O que é isso? Esse processo de produção do próprio alimento. Quem auxilia nisso? A folha. Na folha possui o quê? A clorofila. A clorofila é responsável por absorver a energia solar e realizar a fotossíntese. Além disso, existem também o quê? Os estômatos. Pequenas estruturas que se abrem e fecham, permitindo aí a entrada e saída de gases, como também de água. E isso é importante para a respiração e transpiração da planta, porque assim como qualquer outro ser vivo, as plantas elas precisam respirar. E é nesse processo respiratório, os vegetais retiram o oxigênio do ambiente e liberam o gás carbônico. A troca de gases na planta, de gás carbônico e gás oxigênio, ela acontece através dos estômatos, essas pequenas estruturas que se abrem e fecham. Na respiração das plantas, as folhas elas podem absorver o gás oxigênio do ar ou da água, dependendo do ambiente em que elas vivem, tá? Da água, plantas aquáticas, então elas podem absorver aí o gás oxigênio através da água ou do ar, dependendo desse ambiente em que a planta está inserida.
As plantas, elas utilizam na respiração parte do oxigênio que elas estão liberando, que elas produzem durante o processo de fotossíntese. Então, acontece aí essa troca de gases, né? Oxigênio, gás carbônico e vapor d'água. Por isso que, se a gente ficar, por exemplo, debaixo de determinadas plantas, a gente consegue sentir a temperatura mais úmida, mais friozinho, é um ventinho melhor, dá até para sentir umas gotinhas d'água, assim, bem de relance. Tudo isso por conta do processo de respiração da planta, tá? Então, planta, fotossíntese, a fotossíntese, produção de alimento, clorofila, energia, troca de gases, respiração e transpiração das plantas. As plantas, ela também possui aí, por sua diversidade, ela possui uma relação, digamos que diferente, com os diversos tipos de ambiente, dependendo dos ambientes em que ela vive. Por exemplo, elas podem se fixar em diferentes locais e tirar desses locais todos os substratos necessários para a sua sobrevivência, como por exemplo, do tronco de outras árvores, da água, de telhado, de pedras, né? Então elas tiram de onde ela está os substratos necessários para sobreviver. A gente consegue encontrar aí vegetais sobrevivendo em diferentes tipos de ambiente. Existem aqueles vegetais que sobrevivem a temperaturas muito baixas. Assim também como existem aqueles vegetais que sobrevivem a temperaturas muito altas. E para que esses vegetais eles sobrevivam a esses diferentes tipos de ambientes, a esses diferentes climas, eles criam aí automatismos, ou seja, eles criam aí sistemas de defesa para que eles se mantenham vivos. Como, por exemplo, as plantas da região nordeste, de locais em temperaturas muito secas, elas tendem a perder as suas folhas. Isso não como um sinal de que estão mortas. Aquela planta, ela está vivíssima. Elas perdem as folhas para reter água, para não perder tanto líquido e poder passar aí todo o período de seca viva. É tanto que basta uma chuvinha, aquela planta ela começa a florescer novamente. Então, perder as folhas é um exemplo aí de economia de energia, de proteção. É como, por exemplo, nós seres humanos. Se nós estamos aqui num ambiente friozinho, nós vamos para o sol, nós começamos a suar. Então, o nosso suor é como se fosse uma camada protetora para a nossa pele, para guardar aí a energia, não é? Por isso nós suamos, então é um processo de energia. Então, assim como nós seres humanos, as plantas também elas têm esse mecanismo de defesa. As plantas elas podem viver aí em variados locais. Um exemplo disso são as plantas aquáticas, que possuem, que as raízes geralmente elas não se fixam aí lá na terra, tá? Algumas raízes elas ficam aí literalmente boiando na água e elas conseguem tirar da água todos os nutrientes necessários para sobreviver, né? E inclusive o gás responsável pela respiração e transpiração, ela consegue tirar da água. Outros vegetais são adaptados a ambientes mais secos, como nós estávamos falando, como por exemplo na caatinga, e alguns desses vegetais eles são muito conhecidos por armazenar água, ou seja, eles conseguem guardar água no período de estiagem, como algumas árvores que são conhecidas como as árvores barrigudas e até mesmo o cacto, né? O cacto ele consegue reter água, guardar água. Além das plantas aquáticas, existem outro tipo de planta chamados de plantas epífitas. São aquelas que vivem sobre outras plantas. Podem ser chamadas de trepadeiras também, né? São as plantas que vivem sobre outras plantas. Elas podem ser encontradas facilmente com formações vegetais muito densas, como florestas, onde se instalam em cima de outros vegetais e vão sobreviver aí, retirar aí desses outros vegetais os nutrientes necessários para sobreviver. Assim como essas plantas epífitas, existem também as parasitas, que também são chamadas de hospedeiras, que retiram-se aí das outras plantas tudo o que precisa para sobreviver. Ou seja, são gaiatas, não é? Então, plantas que vivem sobre outras plantas e tiram dessas plantas
tudo o que precisam para sobreviver. Além das plantas aquáticas, epífitas, parasitas ou hospedeiras, existem também as insetívoras, que são aquelas que se alimentam de insetos e costumam-se viver em ambientes mais podres de nutrientes, ambientes mais desgastados, tá? Então, parasitas, hospedeiras, epífitas, insetívoras, aquáticas, e a gente conhece também uma gama de plantas chamadas de plantas terrestres, que são aquelas que se fixam na terra e tiram da terra aí todos os nutrientes e sais minerais necessários para a sua sobrevivência. Então nós falamos sobre as plantas, não é? A sua diversidade, o seu processo de produção de alimento, o seu processo de transpiração e respiração, como também a sua relação com os diversos ambientes a quais ela consegue fazer parte. Eu espero que tenha dado para relembrar. Caso não, repita esse vídeo quantas vezes for necessário. E não deixe de fazer as atividades que estão no seu livro, caso você tenha alguma atividade pendente relacionada a este assunto, porque você precisa garantir aquele 10 na hora da sua prova, tá? Continue nos acompanhando, se cuida, beijão e até mais!